gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo a porta do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e no episódio de hoje, só nós duas aqui, vamos falar de um livro muito especial que se chama Como Tigres na Neve, que nós já tocamos no outro episódio, no último episódio com o Emiliano, e aqui a gente vai aprofundar um pouco, só que sem dar muito spoiler, porque a gente quer que mais pessoas também possam desfrutar dessa leitura, certo? Certíssimo. Oi, pessoal, eu sou a Denise e é um prazer estar com vocês mais uma vez falando de um livro que a gente amou ler. Sim. Né? Aliás, não só a leitura foi muito agradável, como também a gente já teve algumas conversinhas aí de Instagram com a autora, que é uma diva acessível. E a gente vai tentar falar um pouquinho sem entrar muito em spoiler. Então, assim, quem ainda não leu, acho que pode ficar tranquilo em acompanhar o episódio até o final. Lembrando que esse episódio também é patrocinado pela LTI. É o último episódio dessa nossa série sobre história da Coreia através da literatura. E quem ficar até o final, a gente depois tem nos links, né, tudo que a gente falou por aqui, todas as indicações, tudo que a gente citou. E não esqueçam de seguir, ativar o sininho, né? Porque, né, pra poder saber quando a gente tá aí lançando os episódios. Seguir também no YouTube, porque a galera só assiste, mas não segue, né? Porque acho que é a plataforma que a gente menos tem seguidores. Verdade, absurdo. Né? Inscritos, né? YouTube é inscritos. Ok, foi mal. Mas assim, pra acompanhar a gente, né? E também pedir desculpas que na semana passada não tivemos episódio, mas foi por uma boa causa. Semana passada é semana de Bienal, né? Não tinha como a gente se desdobrar em milhões. Verdade, verdade. Então ficamos devendo, mas essa semana sai. Então esse é o último episódio. A gente encerra, né, essa segunda edição com a LTI. E, bom, vocês já estão acostumados, né, que o segundo episódio geralmente é um aprofundamento da obra, mas como com o Emiliano a gente focou mais na história, a gente achou que talvez não fosse bacana já entrar nela como um todo. A gente vai falar de bastante coisa, então acho que vai ficar bem interessante. Falando então um pouquinho sobre a autora, é a Joo-hee Kim. Esse livro foi escrito em inglês, mas também foi escrito em coreano por ela. Então, isso que é interessante. Ela ela é coreana e migrou para os Estados Unidos aos 9 anos, se não me engano, né? Isso. E é uma ativista, ela também apoia causas ecológicas, então é uma diva acessível. E eu acho que ela é vegana. Não é vegana? Não tenho certeza. Eu acho que é vegana. Maravilhosa. Tá bom, então vamos falar um pouquinho sobre o enredo básico, né? Aqui a gente vai ter uma história, é uma ficção histórica, então vai acompanhar o século XX quase que inteiro. Começa em 1917 e vai até 64, né? 64 ou 65. Então acompanha bastante coisa, mais do que Pachinko, se eu não me engano. Acho que Pachinko começa antes, mas termina um pouquinho antes também. E vai centrar a história naquela ideia de Inyeon, né? Que literalmente é o fio humano, que traz um pouco esse conceito de uma conexão entre duas pessoas que vai de um além-vida, né? É uma conexão tanto boa quanto ruim, né? Entre duas pessoas, que pode ser de amor, família, amizade. E vai estar aí centrada em dois personagens, né? Tem a Jade, de um lado, que é uma jovem que foi vendida para uma escola de cortesãs quando ela era bem pequenininha, e o Jun-ho, que é filho de um caçador pobre. E a gente vai acompanhar, dolorido, mas a gente vai acompanhar a história desses dois, né? Pra quem ficou meio perdido no rolê aí do Inyeon, acho que uma coisa que é fácil de se localizar é o filme que saiu, né, no ano passado. Perfeito. Que é o Vidas Passadas, da diretora Celine Song, né? Que foi bastante aclamado, concorreu ao Oscar e tudo. E o plot principal dele é exatamente o Inyeon, né? Que é esse fio condutor que liga os dois personagens principais. Sim. E nas idas e vindas aí da vida, que eles se encontram em várias épocas da vida deles, pra saber se eles vão ou não ficar junto. Então, quem não assistiu, não vou contar também. Vão lá assistir. Aliás, ele vai estar no COFF, né? No Festival de Cinema Coreano, que vai ter em outubro, no Reserva Cultural. Que não já é está Itaú, com os... É o Itaú Cultural? Vai ser na Reserva. Reserva, beleza. Que já está com os ingressos disponíveis, aliás. Sim, eu já reservei alguns, reservei. inclusive. Então, assim, essa conexão, né, pode ser tanto boa quanto ruim, e mostra muito como a interferência de uma outra pessoa pode mudar por completo os caminhos da nossa vida, né? Então,
é um conceito que não é muito bem traduzido, porque é essa conexão, mas que vai estar presente aqui literariamente, o que é muito bacana. E eu lembro que a Juhi, ela comentou, eu não sei se foi em uma live que ela fez, ou se foi no simpósio ano passado, que o objetivo dela com esse livro era trazer uma perspectiva mais realista dos eventos históricos que aconteceram, com personagens reais e fortes, né? E é interessante pensar que muitos desses personagens são mulheres, né? Ela foca muito nessas cortesãs, as que saem, como a gente vai falar mais. E, não sei, a gente consegue se espelhar muito nessas personagens, e eu acho que ela fez isso com uma maestria fenomenal. Eu acho até legal que tem aqui, né, na quarta capa, tem algumas frases, né, de algumas pessoas que recomendaram o livro. E aí tem aqui da Publishers Weekly, que fala que é uma prosa arrebatadora e que ela demonstra um controle notável sobre uma narrativa intrincada. Mesmo aqueles com pouco conhecimento da história coreana ficaram impressionados com a forma como os indivíduos moldam e são moldados pelas mudanças políticas e culturais da primeira metade do século XX. Então é bem isso, é aquilo que você estava falando, que como que o fato histórico atravessa a vida de pessoas comuns. Sim. E aí a gente vai ter, nesse livro, é muito legal, porque assim, tem vários recortes, né? Você tem aí o recorte de raça, que você vai ter as diferenças, os preconceitos e a da questão, né, que a ideologia, né, do imperialismo japonês, que foi intrincada na sociedade da época, que os japoneses eram uma raça superior aos coreanos. Então, aí vai ter todos esses desdobramentos desses racismos na história. Vai ter o recorte de classe, porque a gente tem aí como que a invasão japonesa e depois tudo que foi decorrente dela, como a fome, exploração, como que isso atravessou cada classe social, né? Sim. E aí a gente tem até o personagem do Han Chor, que é bem engraçado, porque ele tá ali no limbo, né? Ai, que ódio dele. Ele é uma pessoa que é pobre, só que ele é de um clã que foi muito importante, né? Se eu não me engano, em Andong. E ele ainda vive com aquela fama, né, do clã dele. E ele acha que ele ainda é todo imponente, poderoso. Porque tem toda essa questão, né, do orgulho da classe que ele tinha. Que é uma herança da estratificação das épocas dinásticas, né? Sim. E aí a gente tem o recorte de gênero, que é o que você estava falando. A gente tem personagens femininas muito fortes. E que, pra época, elas demonstram, né, muito... empoderamento, acho que a gente pode falar essa palavra. Eu acho que sim. E é muito interessante, assim, a forma como eles mostram as diferenças, né, de expectativa de gênero. Não só para as mulheres, mas até para os homens, né? Porque a gente tem aí tudo que... até mesmo como você falou no comecinho, que a Jade foi vendida para ser cortesã. E o Jung-ho, que era filho de um caçador, que também era pobre. E ele faz o quê? A mulher pode ser vendida para ser empregada ou para ser cortesã. E o homem não pode, porque o corpo dele não tem muito... valor nessa parte. Sim. Mas ele tem o quê? A força física. E o que acontece com o Jung-ho? Ele vai parar nas ruas, né? Ele vira um garoto em situação de rua, que acaba ali ficando, né, nas margens e se tornando um delinquente, né? Governando ali uma pequena trupe, né? Uma ganguezinha. Primeiro com alguns furtos, algumas coisinhas mais pequenas, mas depois vai ganhando uma certa influência, né? Sim, isso que você falou é muito interessante, porque é isso, né? E as mulheres, essas moças que eram vendidas para serem cortesãs e estudarem, né, arte, cultura, etc., elas tinham um prazo de validade, né? Enquanto que os homens, né, tem até um trecho que eu não vou lembrar a página, mas só que falar, ele ficou mais envelhecido, mas mais maduro, mais forte, potente, enquanto que elas têm ali o quê? Uns 15 anos no máximo, depois elas são velhas, enrugadas, feias e etc. Então, isso fica muito marcado aqui. E é ótimo a gente ter essa leitura, né, sempre. Uma outra coisinha que você comentou é sobre como que os personagens são atravessados por esses eventos históricos. Aí eu lembrei daquele termo história vista de baixo, que é do Thompson, eu acho. Que, isso, History from Below. Depois eu acho que é ele mesmo. Que ele fala, né, que é a história escrita pelos perdedores, ou então por aqueles que não são pessoas aclamadas, né, políticos, cientistas, etc. É o povo. Então, eu acho que ela também traz isso, e por isso que é um romance ficcional, mas tão real.
Muito. Porque são pessoas comuns que vão sofrer as consequências daqueles eventos, aquelas violências todas. E é meio que... Acho que o Emiliano comentou isso também. Esse movimento de micro-história, né? Não é de trazer histórias de pessoas comuns e enfatizar essa humanidade que todos nós compartilhamos. E eu acho que isso foi um ponto muito positivo nessa obra, porque eu acho que esse é o momento, né? Estamos cada vez mais querendo ouvir vozes minoritárias. Até na quarta capa também tem uma parte do Los Angeles Times, que fala que essa história lembra os leitores de que há uma história maior. Porque é mais ou menos isso que a gente falou até no episódio com a Emiliane, vem falando, né? Que são aquelas micro-histórias, são aquelas partes que ficaram esquecidas, né? Que ninguém falou sobre e que estão aqui nesses livros de ficção e que não deixam de certa forma... Pode ter sido a vida de muitas pessoas, entendeu? Com certeza. De várias cortesãs. Até porque os próprios autores, eles fazem muita pesquisa para escrever um livro desse, né? Sim. Não é tudo assim, imaginação. Não, e a Juhi, ela fala, né? Que ela pesquisou muito, ela se inspirou em várias mulheres coreanas. E ela ter traduzido para o inglês, escrito em coreano, né? Em inglês, mostra esse comprometimento dela, né? De trazer realmente um livro ali em que foi muito pautado, em pesquisas e tudo. Aí até você falou sobre o livro, ele foi escrito em inglês. E depois, quando ele foi publicado na Coreia, foi a própria Juhi que fez, né, tradução, escolheu os nomes e tudo isso. E isso é uma coisa muito legal de pensar. Sim. Porque a gente falando de um livro que traz esse aspecto cultural tão forte como o Inyeon, a gente tem que pensar também na escolha dos nomes, né? Que na cultura coreana, talvez, posso estar enganada, mas acho que hoje em dia não é tão, assim, relevante. Mas sempre, há tempos atrás era, né? Muito relevante a escolha do nome. Então, tinha todo um significado e meio que esse nome ia reger a sua vida, né? O seu destino ia ser traçado por esse nome que você foi batizado, né? Acho que não é batizado porque lá eles não eram cristãos, não né? Não é batizado. Não foi que o pai dele comprou... Eu lembro que o pai... A gente vai entrar, né? Mas um dos personagens, o pai, ele investiu pra dar um nome pra ele. Não, era tipo assim, oráculo. Você tinha que consultar um oráculo pra saber, né? Ver lá as questões místicas pra escolher um nome. E aí, isso só quem tinha mais dinheiro que podia fazer, né? Com certeza. E aí, no caso do Jong-ho, mesmo ele sendo de uma família mais pobre, o pai fez porque ele era o homem primogênito. Sim. Então, aí o recorte de gênero, novamente. Total. Tanto que depois as irmãs dele não tem nem nome, né? Não, o nome delas é com base no mês. Com base no mês. Então, tipo, uma nasceu em junho, aí é June. Por aí. Então, e o dele tem todo um significado, né? Sim. Que eu acho que a gente pode entrar. Que o nome dele... eu já até esqueci, mas eu até falei sobre isso na aula, né? Porque eu peguei esse trecho. Mas ele tem um trecho que ele até mesmo fala, né? Sobre o significado do nome dele ter a ver com o tigre, que é leal. Isso, Chon é lealdade e Ho, tigre. Isso, porque vem dos caracteres chineses, né? Isso. Que tem esse significado. Então, ele carrega esse destino de ser como um tigre e leal. E depois, no decorrer da história, a gente vai ver que ele é leal à amizade dele com a Jade, que é a protagonista, e também é leal ao mentor dele, né? Que é o Myung-bo, depois na história. Sim. E vários desdobramentos aí com a própria galerinha ali que ele constrói, né? Com a ganguezinha dele, tudo. Ele carrega totalmente a alcunha. Sim. E já a Jade é curioso, porque a Jade pode pra gente, né? Um nome, sei lá, ocidental. Ok, foi esse nome também no original em inglês. Sim. E aqui no Brasil também funciona. Mas o Jade, no caractere chinês, né? No Hanja, ele tem esse significado da jade, a pedra preciosa, mas ele também carrega um significado de pureza. E uma outra leitura que seria de mulheres da área do entretenimento. Isso. Então tá tudo ali no nome do personagem. Sim, eu até não sei, eu fico pensando se, por exemplo, quem lê em coreano, um coreano lendo, se pega isso. Ai, não sei. Porque a gente sabe, porque a gente pesquisou, né? Aquele Hanja. E no caso da Jade, ela se... Só o fato da Jade, a pedra preciosa, é uma moeda de troca. Então, ela vira... Ela é o objeto. E o Jong-ho, ele sendo o tigre, ele é uma besta selvagem, é uma fera que não vai querer ser enjaulada, é uma fera selvagem. E isso, nossa, tá presente direitinho até o fim. Então, eu acho muito interessante.
Eu queria também falar um pouco do título, que é um pouquinho diferente, Sim, né? é. Eu acho que a gente tem que tocar nisso. Eu até fiz algumas anotações, porque o título em inglês é Beasts of a Little Land. Então, feras, né, de uma pequena terra. E em coreano também tem esse significado. 작은 단의 야수들. Pronto. Só que em português, eles optaram por outra tradução, né? Que é como tigres na neve. E aí, eu queria saber se você pensa isso também. O nome, em inglês, parece muito assim... feras de uma pequena terra. Então, para mim, feras, nesse caso, refere-se só aos bárbaros coreanos, aqueles que não têm cultura, né? Os coreanos são aqueles selvagens. Enquanto que, em português, a gente pode entender esses tigres aqui como sendo essas feras, né, violentas de ambos os lados, né? Os japoneses e os coreanos. Então, não sei se foi uma escolha muito pensada nesse sentido, mas eu acho que perdeu um pouco, talvez, o que ela queria tratar. Não sei se você... O que você pensa sobre eu não consigo ver o título, os tigres do título, se referindo aos japoneses. Para mim, são só os coreanos. Jura? Sim, até porque... os tigres, desde o começo da história, no prólogo, né, já tem, né? A caça aos tigres. Sim. E os tigres estão sendo extintos, e os japoneses são até sádicos em caçar o tigre. E para mim, o tigre representa exatamente os coreanos que estão sendo caçados e estão sendo controlados e enjaulados, vamos dizer assim. Então eu não consigo ver os tigres como os japoneses. Entendo. Apesar deles serem, sim, como bestas, né? Como feras, né? Nossa, tem trechos assim que são uma violência tremenda. Sim. Mas eu não consigo ver dessa forma. Mas para mim, o título dele original consegue ser mais abrangente no sentido de que eu vejo nessa história não só essa analogia aos tigres, né? E também essa coisa que você pode fazer essa comparação com os humanos, com a própria Coreia ou com os coreanos, mas outros animais também. Porque... Feras, né? Porque são bestas selvagens. Sim, né? porque, por exemplo, tem um trecho em que a Jade vai... A primeira vez que ela vai ao zoológico, e que ela vê o elefante. E, gente, isso é muito metafórico, ela vendo o elefante. E ela, né? Justo ela vendo. Ela tá vendo o elefante tá enjaulado. E ela se sente enjaulada. Sim. Então, assim, pra mim, tem muito mais, sabe? E o título original representa todo esse Eu concordo. Essas nuances de vários animais, vários controles, subordinações que existem, sabe? E também isso de pequena terra, eu acho que já pode ter aí um significado assim, é uma terrinha pequena, menor, né? Mas uma coisa que também eu acho interessante é que além de abranger para outros animais, eu acho que traz uma imponência. Porque pode até ser uma terra pequena, mas tem bestas feras, ferozes, né? Entendeu? Traz um pouco da resistência. Porque esse livro é um livro de resistência. Total. Né? Eu acho que traz isso no título original. Pode ser também. Não sei, assim, é um título bacana em português, mas eu acho que se tivesse dado um jeitinho de trazer essas nuances que tem no inglês e no coreano, como ela bem fez, acho que ficaria mais interessante. E falando um pouco do tigre, porque a gente tem que falar, eu sou apaixonada por tigre, eu tenho uma tigresa comigo agora na tatu, mas esse símbolo todo, né? Então, os tigres, eles não só representam essa força, resistência, né, que o povo coreano tanto se espelha, como também, por exemplo, no confucionismo é um símbolo daquela piedade filial, de benevolência, de você, né, se doar ali. E no budismo, eles às vezes são ou divindades ou então guardiões das montanhas. E tá isso na capa também, né? Sim. Então, e falando da capa, a capa junta duas pinturas, né? Uma que é o tigre em Minhwa, né? Que são aquelas pinturas populares, tradicionais, e uma pintura que eu não me... Acho que é do reino de Xilá, não me lembro. Mas que também vai aqui, ó. Também tá na... Aqui, eu esqueci. Aqui não é contracapa, esqueci o nome, gente. Aqui dentro, tá? Dentro acompanha essa pintura, que é uma pintura muito famosa, que tem aqueles 10 símbolos da longevidade, né? Shipchansen, que são 10 elementos naturais e de animais também que não são extintos. A longevidade deles vai durar aí muito tempo. E o tigre não faz parte deles. Então, ela quis, talvez, acrescentar esse tigre aqui, essa capa tão intencional, para justamente criticar. Porque os tigres, eles foram extintos na Coreia pelos japoneses.
pela caça indiscriminada. Então, acho que colocar a junção dessas duas imagens também dá uma provocação ali. Dá. Não é? Porque os tigres representam o nosso povo. E eles foram extintos por essa dominação, por essa caça. E também, é claro, os tigres remetem à lenda de Tangun, né? Sim. Que é o mito de fundação. fundação. Contando, então, um pouco ele, para quem não conhece. Havia um rei, Hwanung, e aí um tigre e um urso imploram para se tornarem humanos. Aí esse deus, ele fala, olha, então vocês vão ficar em uma caverna por 100 dias, vão só comer absinto e alho. E aí e evitar a luz solar. Então, 100 dias ali. O tigre, né, ficou agoniado ali, acho que em 10 dias ele sai. O urso fica firme, e dura ali, e fica os 100 dias lá dentro, e depois ele se torna uma mulher urso, que é um Nhó. E aí, esse deus, eu não sei se ele se casa, mas ela engravida dele e dá à luz ao Tangun, que vai fundar Gojoseon, né, que vem antes de Goguryeo, que é o primeiro estado coreano. E aí, então, é o mito de fundação do povo coreano. Então, embora o tigre ele não tenha se tornado humano, ele é um animal que persistiu em se tornar, em ser animal. Então, a figura dele também é muito, muito emblemática, muito importante. E esse mito de fundação, né? Ele tá presente aqui no livro, né? Eles têm uma parte que eles contam, não lembro se é a Luna que conta. Não lembro. Porque eu acho que é a Luna que fala sobre... Porque ela fala um pouco sobre a questão desse mito da fundação, já trazer presente nele a questão da mulher como essa função materna, vamos dizer. Sim. Entendeu? Sim. Porque, se eu não me engano, no mito da fundação tem isso, de ela se transformar em mulher e aí, tipo, ela desejou muito ser mãe e ele deu essa bênção pra ela de, tá bom, então você vai ter o filho aí e vamos gerar a Coreia, né? Isso, Os coreanos. Então já vem desse mito da fundação, essa coisa da mulher como esse receptáculo e essa coisa de, não, você tem que gerar, né? Sim. E eu acho que, se eu não me engano, foi um dos questionamentos da personagem Luna aqui. Entendi. É importante falar, a gente tinha que ter falado disso. Esse livro, ele contém notas explicativas de Luiz Girão. Então, são notas culturais que ficam ao final. E acho que uma delas conta também essa lenda um pouco melhor. Mas aí eu não me lembro se foi a Luna ou não. Tem uma parte que fala. Eu acho que foi a Luna mesmo. Que questiona. E a própria autora, no simpósio, ano passado, eu fiz uma pergunta para ela sobre os tigres, obviamente. E ela meio que negou o que eu perguntei, que foi se os tigres tinham alguma representação feminina também, ou se só transmitiam a força masculina. Ela falou que então ainda é assim, né? A ursa tem a figura, né, feminina e o tigre carrega essa força masculina. Eu fiquei meio revoltada, mas enfim. Porque daí símbolos, e a gente entra também nessas bases estruturais, né, da cultura, que também tem, por exemplo, a questão do yin e yang. Exato. Feminino, masculino, positivo, negativo. E isso, nessa história que é muito regida por essas questões de destino, tá totalmente baseado, né? A autora fez tudo muito, assim, gente. Ela costura tudo. Ela costura tudo, né? É verdade. Então, assim, muito do que você vai ver, que nem a gente falou da questão do Jun-ho, como esse personagem que é selvagem. E ele é um personagem que é muito forte, né? Fisicamente mesmo, falando. Então, ele traz essa coisa da masculinidade, virilidade. Enquanto a Jade é elegante, delicada, inclusive, ele traz até uma certa... algumas contradições da personagem, porque ela é delicada, ela tem um coração puro, apesar dela viver num mundo, né, no mundo das cortesãs, que é um mundo de corrupção, é um mundo de banalização do corpo e de várias coisas, assim, muita sujeira, tem muita sujeira, né? Mas ela mantém a pureza, né? Tanto que depois ela, por exemplo, ela trata com
com respeito, com educação. O cara que é o rickshaw, como é que é? O cara que empurra o rickshaw, entendeu? Isso, que é o Hanchor, Que é o Hanchor, entende? Então, assim, são algumas contradições da personagem que ela traz como também uma questão de expectativa de gênero. Total, e até, sem dar muito spoiler, mas a gente acompanha várias vezes elas se cedendo e se dobrando pro outro, né? Inclusive com o próprio Hanchor. Que é um personagem insuportável. Socorro. E isso perdura, assim, durante a vida toda dela. Então, ela é delicada, tem um coração muito bom e também vai cedendo ali as próprias vontades para atender aos outros, né? Acho que a gente podia entrar também um pouco na ideia das Kisen, então, né? Falando da Jade. Como a gente já falou, é uma narrativa que tem muitas mulheres fortes e diferentes. Isso é muito total. Isso é muito bacana de se ver. E as Kisen, que são essas cortesãs, elas eram figuras especiais, né? Acho que elas são bem interessantes para se conversar, porque elas tinham essa certa mobilidade social. Então, a Jade, né, é uma família pobre. Então, ela foi vendida porque a mãe acreditava que a filha teria um futuro melhor ali, etc. Então, e aí elas passam anos estudando, aprimorando ali habilidades artísticas, intelectuais. Então, elas têm ali um intelecto desenvolvido e elas começam a se mover pelas classes. Então, ela, né, por exemplo, a Lotus, ela se casa com o presidente Ma, se eu não me engano, e ela sobe um pouco de nível, mas ainda sendo a cortesã. Na verdade, ela não se casa, né? Ela é uma amante oficial, né? Ah, isso, é verdade. Ela tem uma própria casa e tudo mais, mas... né? Mas se casar, não. Não, ela era cortesã, jamais. Isso. É importante falar isso. Tipo, apesar que existe, né? Que até um dos, vamos dizer, uma das ambições e sonhos das cortesãs. Sim. Porque, como você falou no começo, existe um prazo de validade. Então, você tem esse período de validade para você conquistar algum cara que vai achar que vale a pena fazer você se tornar uma esposa oficial. Mas eu acho que... Eu não sei se eles, de fato, assumiam alguma Kisen como esposa. Ou se assumia como isso, como uma cortesã oficial ali, sei lá, especial. Particular, né? Particular, isso. Então, elas têm essa certa mobilidade social ali, mas elas também têm muita liberdade para poder desenvolver habilidades intelectuais delas. Então, isso é muito interessante e muito... raro para aquela época em que as mulheres tinham que ser ou mães ou mães. Não sei, não tinha muitas outras opções. Então, elas poderiam desenvolver isso. E tem até uma parte... Aí eu marquei 34, que é quando a Jade começa a entender as palavras, a produzir cartas. E aí ela vê a potência que esse conhecimento traz a ela. Aí ela fala assim... Ela vibrava com o conhecimento de que certas palavras, em determinada ordem, eram capazes de rearrumá-la por dentro, como mover móveis. Palavras a mudavam e a reconstituíam constantemente. E ninguém nem mesmo percebia a diferença. Então, essa sutileza, então ela podia flertar com aquelas palavras, com aquele conhecimento. E eu acho que esse era um grande potencial que essas cortesãs tinham. Só que, né? Sim. A margem da sociedade. Era uma liberdade relativa, né? Exato. Porque era ainda dentro da questão do recorte de gênero. Então, tinha ali coisas que elas podiam muito mais do que as mulheres casadas, né? E da alta classe. Mas também não podiam tudo. Sim. Eu acho legal a gente fazer essa diferenciação, que, por exemplo, a Kisen é um pouco diferente da geisha japonesa. Inclusive, até no livro, em alguns momentos eles falam que a Kisen é diferente, tem um sabor diferente, porque ela resiste. Isso, né? Elas têm paixão, elas resistem mais. E a geisha é muito mais subordinada mesmo, passiva e tudo, né? Esse aqui é o que os próprios personagens dizem, gente, não sou eu. É péssimo, nossa. E aí é interessante também que tem essa diferenciação da Kisen, da geisha e da prostituta. Então são níveis, né, de valor. Sim. E é bem isso, nível de valor para aquela mulher. Mesmo. Mas assim, a gente teve na história, né, várias Kisens que ficaram famosas, que se tornaram intelectuais e artistas de renome, né? Sim. Inclusive algumas que, né,
participaram ativamente de movimentos sociais, né? Sim. Isso ficou muito marcado. Aliás, aqui no livro, né, tem esse período, até o Emiliano comentou, né, que que achava que precisava falar mais do 1º de março. Sim. E ele tem esse trecho, né, aqui, do 1º de março. É aqui na página 104. 104. Que começa a narrar a manhã do dia 1º de março. Isso. De 1919. Que é o dia que aconteceu uma grande manifestação, né? Para a libertação japonesa, né? E aí é interessante você ver que a gente conhece isso pelos livros de história e tal, né? A gente que estuda na USP, né? Porque não é todo mundo que tem acesso a essas histórias da Ásia, como a gente já comentou bastante nesses últimos episódios. Total. Mas aí você vê ali pelo olhar dos personagens como participando do movimento. É maravilhoso. E aí é muito legal, porque a gente vê ali a Jade e o Jun-ho, que eram crianças, e que o Jun-ho nem sabia o que estava acontecendo, só tipo, preciso me proteger. E ao mesmo tempo a gente tem a Kisen, né, a cortesã que acolheu a Jade. A Dani, né? A Dani, isso. Participando ativamente da manifestação. Sim. E sendo presa, né? Então, assim, coisas que muitas vezes a história oficial não conta. Como as cortesãs tiveram um papel muito importante nas manifestações de pró-libertação, né? Sim. E não só nas manifestações, mas como um financiamento, né? Porque as então, casas... elas tinham essa independência financeira. Sim, elas comandavam as guildas, né? Que eram grandes, vamos dizer, associações assim, de mulheres que trabalhavam nesse ramo de Kisen. E aí elas vendiam joias, ou então até o dinheiro que elas ganhavam mesmo dos clientes. E financiavam o movimento de independência. Sim. É muito interessante. Que são personagens muito interessantes pra gente entender, né? Essas dinâmicas todas. E a própria Dani, ela era uma Shin-Yo-Son, né? Que New Women, né? Que se pautavam nos ideais feministas dos Estados Unidos. Porque ela se relacionava com os americanos, ela tinha opiniões próprias, ela fazia... ela sabia se impor. Então, a Dani também foi um exemplo de mulher para essas outras meninas, né? Sim. Então, é legal trazer ela e esse incentivo todo que ela dava aos movimentos. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas aquela moça, aquela coreana, Yu Guan-su, que lutou nesse movimento 1º de março, aí foi presa, viu os pais serem mortos, depois ela morreu porque ela foi torturada. Eu acho que ela era Kisen também. Posso estar errada, mas ela é uma grande figura, né? Sim, falando de feminismo e figuras femininas, ela sempre aparece. E foi durante esse período também. Então, são figuras muito interessantes e que inspiraram muitas outras mulheres, autoras também, nos anos seguintes. Até falando do movimento feminino, né? E depois feminista... esse foi um dos primeiros assim momentos em que teve esse protagonismo, né, feminino, das mulheres irem lá e se juntar aos homens na marcha. Então é muito interessante ter esse capítulo nesse livro. Quem se interessar em aprofundar, assim, tem também outros livros de ficção que abordam assim, né, um pouco mais superficial. E tem muitos dramas, né, que trazem essa parte, assim. Tem um drama que eu assisti tem muito tempo, assim, acho que deve ter no streaming ainda, deve ter no Viki, talvez. Que é o Gakstar, A Máscara da Noiva. Nossa, é antigo, hein, gente? Sei lá, anos 2000, 2010. 2010, sei lá. Não, 2010, eu acho, por aí, década de 2010. E tem um capítulo que tem o movimento 1º de março. Olha. Porque os protagonistas, eles estão envolvidos, sabe? E aí é bem interessante, porque passa esse trechinho que tem aqui no livro, que é sobre essa coisa da movimentação nas gráficas, né? Pra fazer os panfletos clandestinamente e tal. Legal. E quando eu li aqui o livro, eu logo lembrei desse drama, sabe? Essas cenas, assim, eu achei muito legal. Quem puder assistir, é bem legal. E até hoje, é um feriado nacional por lá, e acho que algumas pessoas se confundem com o dia da libertação da Coreia, né? Porque é o seguinte, 1º de março de 1919, Coreia colonizada pelo Japão. Então, é o primeiro movimento popular de resistência. Pró-independência, que só vai se concretizar anos depois, né? Em 1945. Em 45. Olha que caminhada que foi. 15 de agosto de
de 45. E aí que eles falam que é quando a luz retorna, né? E que também é um feriado nacional. E aí muita gente pergunta, eu já ouvi essa pergunta, tipo, então foi um movimento inútil, né? Porque não veio depois a independência. Mas assim, eu acho que foi quando eles começaram a perceber que o povo tinha força para poder ir contra, né, essa dominação. E depois deu a independência. E aí, outras questões também, né? Ditadura e etc. Acho que é até interessante a gente dar uma passada, assim, nas datas importantes que tem nesse livro, né? Perfeito. O livro começa lá em 1917, e aí tem esse 1º de março de 1919. Aí depois, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que entra na parte que eu achei mais, assim, interessante a título de fato histórico. 1937, quando começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Isso. E aí, lógico que a Coreia, como uma colônia, sofre todos os, né, efeitos deletérios dessa guerra sino-japonesa. Sim. Vão em cima deles. Mas também é importante falar que nessa década foi quando a repressão foi mais intensa. A partir de 37 que começou a ficar pior. Isso. Entendeu? Aí, o coreano a ser proibido, né? Várias aquelas coisas, questões. assim, da cultura mesmo de ser banido, né? Isso. Assim, impedido, né? De trocar o nome para nome japonês, tudo isso. Aí, em seguida, a gente entra na terceira parte, que é de 41 a 48. Tá. Aí são os piores anos, né? Da ocupação, até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Em 45, quando o Japão é obrigado a se render. E a libertação. E a libertação. O retorno da luz, né? E aí depois, cadê? Depois disso é 64, se eu não me engano. 64, isso. Ela faz um salto, então... Que salto, né? Um belo de um salto. Um salto ornamental aí. Ela pula a Guerra da Coreia e, né, essa democracia, sei lá, né? Um país independente, depois de 45, pula a Guerra da Coreia e vai, então, para aquele período da ditadura. Então... o Emiliano, ele não gostou muito, né, desse pulo. A gente tava conversando, né? Eu não acho que tenha sido tão ruim. Também não acho. Porque eu acho que já teve muita coisa. Sim. Né? Ela já pegou uma linha do tempo muito grande. Sim, e eu acho que ela conseguiu colocar pelos personagens a polarização que estava já tendo ali. Porque a Guerra da Coreia, ela não começou do nada. Sim, né? Ela começou a mostrar já lá no final da década de 40, né? 45 ali. Isso. Os movimentos, né? O comunista e o capitalista, as frentes que estavam, né? Se dividindo. E até com alguns personagens envolvidos nos movimentos. E daí depois, quando ela vai para 64, já é tipo o que aconteceu com essas pessoas durante esse tempo, né? Sim. Porque aí a gente já tá num outro período, que é um período da ditadura. E aí a galera sendo presa, repressão, coisas assim, né? Contra comunistas, né? Contra comunistas. Exato. O que eu achei muito interessante quando ela coloca essa parte de 64 é que, inclusive, ela cita numa parte, não sei se eu anotei, que... Ela citou algum movimento? Não, a questão do envolvimento dos japoneses na ditadura. Porque muitos dos militares tinham recebido treinamento do império, do exército militar japonês, né? E aí ela coloca aqui, bem sutilmente. Qual página? Página 311. Tá. Que a Jade fala, né, que... Ai, gente, pior que vai ter spoiler. Então... Mas ela fala que o Han Chol se tornou, em 64 já, que a vida do Han Chol mudou e muito, ele se tornou uma pessoa muito influente dentro do governo militar. Sim. E ela fala que ele é muito bem relacionado com o regime, né? E depois ela fala... Ai, eu não tô achando direitinho a página. Tá. Mas dessa relação que teve dos militares terem sido treinados pelos japoneses, sabe? Eu até queria trazer... porque, para mim, tanto o 1º de março quanto o dia da libertação foram contados através de perspectivas dos seus personagens, né? Então, fica ainda mais impactante do que você lê, por exemplo, em um livro de história. E aí, a parte que, né, o Japão se rende e vira... tá aqui. Vira 286, né? Que
a rua vira festa, né? Fica todo mundo feliz e gritando manse, manse, que é 1000 anos, né? É vida longa, viva, etc. Ele coloca assim... ele não, né? A narrativa, mas que está pautada nesses sentimentos dele, né? Ele coloca um sentimento envolvente de amor tão penetrante que chegava a doer, atravessou o ser de Chon-ho. Por quem ou pelo que era aquela paixão não estava claro. Talvez essa fosse a natureza do amor maior. Eu acho que eu entendo esse amor como não só um amor à pátria, e à liberdade também, mas essa cultura que pode voltar e principalmente esse povo reunido, né? A força do povo. E é muito bonita essa parte. Eu queria marcar porque é bem impactante durante a leitura. Eu achei muito legal também ter essa perspectiva, né? Do dia exato, né? O que estava acontecendo com o personagem naquele dia, né? Porque é diferente de você ler, né, em um livro de história, ver um vídeo que parece que não são pessoas lutando ali, né? E acho que ela trouxe um caráter bem humano para esses momentos. Então, bom, como a gente falou, ela pula, né, esse período da guerra e da separação, mas ela já traz a polaridade muito antes. E essa polaridade, como a gente sabe, é um espelhamento, né, total de potências dominantes, né, Estados Unidos e União Soviética. E tem um trecho do 298 que... O trecho, assim, pode parecer balela, mas a construção dele por si resume isso, que é o seguinte. Quando o Japão se rendeu, 45, os americanos que subiam no Pacífico e os soviéticos que desciam da Manchúria finalmente se encontraram na pequena península e traçaram uma linha apressada no paralelo 38. Os coreanos queriam que seu país se mantivesse um só, como nos últimos 1.300 anos. Seu desejo foi ignorado e a península foi dividida em norte e sul. Então, assim, resume perfeitamente. Duas potências, elas se encontraram. Opa, conflito, é uma terra insignificante. Vamos, então, interferir e dividir. E os coreanos nunca foram ouvidos. Sim. E isso vai culminar depois nessa guerra. Então, acho que ela não precisava trazer a guerra da Coreia, necessariamente, porque estava lá explícito isso já. É bem revoltante. Eu achei bem interessante. E aí, acho que a gente comentou também em outros episódios que outros livros tratam um pouco mais, né, dessa parte. Por exemplo, o Herdeiras do Mar. Ele pega também essa parte da ocupação japonesa. E aí, ele passa também por esse período, né? Não é linear, como é aqui, né, no Tigres na Neve. Mas ele fala um pouco sobre como foi essa divisão, né? Sim. E até os conflitos lá de Pusan, Maçã, algumas passa assim um pouco por cima. As revoltas. As revoltas e as guerras internas, né? E até mesmo as intrigas que tinham, né? Porque assim, aí as pessoas... denunciavam, né, as pessoas que eles achavam que tinham envolvimento com o comunismo. O coreano contra coreano, entendeu? E aí, aquela pessoa acabava morrendo e gerava todo um trauma familiar, tudo isso. E isso tá no livro, eu achei bem interessante também. Então, assim, conta um pouco mais essa parte para quem quiser aprofundar. E eu acho que a gente tem que reforçar esse ponto, porque a gente trouxe livros que mostram outras perspectivas sobre a Coreia. Mas não achem que a Coreia foi santa também, né? Foi a boazinha. E aí, falando de um outro livro que eu li recentemente, que foi Memórias de um Freixo, que fala sobre o massacre das Ligas Bodô, que aconteceu em 1950, quando começou a guerra. Que eram os coreanos fazendo uma chacina contra outros coreanos, que eram supostamente aliados ou então simpatizantes de ideias comunistas. Sim. Então, assim, é isso mesmo, essa ideologia maior fazendo os coreanos de fantoche e um indo contra o outro. Mas eles também matando uns aos outros, né? Sim. Então, nem todo mundo é bom e santo assim. É importante trazer esses outros episódios também, né? E se eu não me engano, esse massacre teve, 200 mil mortes. E aconteceu em um curtíssimo período de tempo. Acho que 1 semana, 5 dias. Então, foi realmente uma chacina. E mostra também
esse conflito, né, anticomunista. Tem também aquele termo palgueni que a gente, né, que é como se fosse, não é um vermelho, né, é um comunista comedor de criancinha, isso. Então, é um termo super pejorativo. E que justificava ser morto. Exato. Justificava a violência. Claro, porque entendeu? Era um comedor de criancinhas, então eu posso ir lá e matar ele. Exato. Que eu estou sendo bom. Sim. E eu acho que isso tudo, assim, tá também imerso aqui, não diretamente, porque senão ia ser um livro didático, mas com os personagens e tudo. Não precisa passar pelo evento pra gente sentir isso, né? Aí só voltando mais para as questões das temáticas, né? Da questão das mulheres. Sim. Eu acho legal a gente ver também que esse livro traz muito, assim... essas mulheres cortesãs, a sororidade que tinha entre elas, sim, né? Que elas se protegiam, elas ajudavam umas às outras, mas também existia muita rivalidade feminina. Tanto que nas duas personagens principais, né, que são a Jade e a Lotus, existe muito essa competição entre elas. Sim. Apesar de elas serem unidas até o fim, né? Assim, elas se ajudam, se preocupam uma com a outra, mas elas têm uma disputa. Uma querendo mostrar, né, o que conseguiu, ganhou de presente, é mesmo. Sim. É mesmo. Elas têm uma rivalidade feminina. E a própria Dani mesmo, que ela tem esse prazer em ser, assim, superior e aclamada, e desejada por todos e admirada pelas outras mulheres também, né? Sim. Eu acho que a questão feminina é muito forte, e acho que a gente pode terminar né, a outra esfera feminina, a outra, como eu posso falar, função, né, que é feminina, que são as Renió, né? Que é como a Jade termina. Não é spoiler, eu acho, ou é? Não sei. É um finalzinho, mas é interessante a gente comentar porque, sobre. como a gente falou, tem um prazo de validade. Passa todo esse período, gente. Ela não vai parecer cortesã pra sempre. Não vai. Ela para ali, muito tempo antes. Mas ela então, ela se filia final, né? a essas mulheres, né, em Jeju, que é uma instituição, não. É um grupo dominado por mulheres. Então, ela termina assim, né? Então, acho que essa construção dela enquanto mulher também é muito bacana de ser analisada durante a leitura e também com esse final. Sim, eu acho bastante interessante essa parte, assim. E mostra também essa característica da protagonista, né? De resistência, né? Porque nesse período em que ela vai pra Jeju, acontecem várias coisas em que ela vai aí, tipo, brigar pelos direitos das mulheres, né? Sim. Tá sempre ali. Ela se... Militando. Ela se coloca mais, né? Sim. Eu acho que ela se entende e se coloca. É apaixonante. Eu gostei muito desse livro. Eu acho muito legal. Aí, uma coisa que eu acho que... Não sei se é tão importante. Quer dizer, é importante, mas eu não sei se a gente aprofunda. Porque tem a gente que comentou isso com o Emiliano, né? O quanto foi importante na história dos movimentos de libertação o cristianismo. E aqui no livro tem, né, alguns personagens que se envolvem nessa parte, né, de colégios, né, administrados por missionários e trazem tudo isso. Que também, além da questão da libertação, traz também a questão das Shinyoja, né? Que era de ter uma educação mais ocidentalizada e que tinha esses fundamentos religiosos, cristãos. Exato. E, né, tudo isso. E foi bastante importante, né? Não só nos movimentos de independência, como também, não sei se você lembra, quando a gente foi para Gwangju, que a gente viu lá como também tinha organizações religiosas nos movimentos pró-democracia. Exato, eles foram muito espertos, né, esses missionários, porque eles se uniram às causas que o povo estava querendo, né? Então, isso também fazia vender a ideologia deles, a religião. Sim. E a gente vê isso até hoje, né? Vários movimentos que tem ali, né, a base cristã, né, e etc. E isso também acho que é fácil de identificar para quem está assistindo o Pachinko, né? Que talvez não todo mundo tenha lido, né? Porque é um livro mais grosso, mas é maravilhoso. Mas é super pedido. Então, a galera que escuta a gente já leu, sim. Sim. Eu, hein? Mas no Pachinko tem, né? Isso, com o personagem Isaac, né? Que ele é um pastor, mas ele está totalmente engajado ali com as questões políticas da época também, né? Sim.
Isso aparece mais em Pachinko, mas aqui também Aqui tá também um tem pouco essa. presente, pincelado. E eu acho muito legal ter também essas notas no final, porque né, vai enriquecendo a leitura e faz a gente perceber, né, esses pequenos detalhes. Eu acho bem bacana essa construção da obra como um todo. Eu acho que era mais isso. Eu acho que a gente não entrando no detalhe, numa análise mais assim minuciosa, a gente deixa espaço pra galera ter as suas próprias interpretações. Total. Porque esse livro é um livro que exige muito isso de você. Essa subjetividade que ela coloca nos personagens. Como a gente falou, desde a escolha dos nomes. Então, a cada ação que esse personagem vai ter, cabe uma interpretação diferente. Sim. E cada leitor, acho que vai ter a sua própria visão daquilo, né? Isso, eu acho que pelos personagens serem bastante humanos, palpáveis, Sim, assim, sim. pessoa quase. E mostra muito a questão das decisões que eles estão tomando, quais são os sentimentos envolvidos, né? Ela consegue fazer isso com uma narração em terceira pessoa, mas que a gente se envolve completamente. Aliás, só o último capítulo é em primeira pessoa. Exatamente. E o do John Ho, eu acho. Não, acho que só o da Jade, no final. Que pra mim também representa essa Faz questão de muito protagonismo. No Faz final, muito ela ganha voz. Exato. Tudo, gente, tudo pensado. Até a escolha das palavras, Sim. né? A conotação por trás. Tudo muito, muito bem costurado. É um livro nota 10, assim. Eu gosto muito também. E você lê bem rápido. Eu li super rápido. Sim, eu também. Bem rapidinho. Esse é um dos livros que eu talvez eu gostaria de dar um apagão aqui e ler de novo como se eu não soubesse nada, sabe? Esse é um dos livros. Eu acho que vale muito a pena. Tanto para conhecer um pouquinho mais a história da Coreia, como entretenimento. Porque tem aqui várias histórias de encontros e desencontros. Ai, meu Deus. Amores, amizades, a gente não sabe mais nem o que é. Jesus. É choro, é gritaria. E chega num certo ponto que você não sabe mais pra quem você torce, né? Não, a gente fica totalmente perdido. Aliás, quem já leu, comenta aí pra quem vocês torceram. Eita. Ai, não, para, porque coração partido, gente, socorro. Ai, gente, ótimo. Mas é isso, é um livro que a gente super indica, né? Acho que deu pra perceber. Claro que a gente trouxe mais um embasamento histórico, mas não precisa ter isso para poder curtir essa leitura, né? Mas tomara que vocês gostem também e leiam o livro, né? A gente vai deixar os links aqui embaixo. E leiam mais, e também, pra quem ficou triste que a gente não falou de Pachinko. Calma, gente, vem aí. Calma. Esse aqui primeiro, daqui a pouco tem Pachinko. E assim a gente encerra essa temporada e já vem aí logo a próxima, que a gente já estamos aí com o patrocínio da LTI garantido. Isso. E logo mais informações sobre, né? Já temos os títulos definidos, né? Muitas emoções. Sim, livros emblemáticos, né? Que estão aí no fervor, digamos assim. Quem ouviu esse episódio assim que saiu, né, durante a semana, dia 21 de setembro, às 5 horas, na Livraria Ponta de Lança, encontrinho com a gente, vai ter um bate-papo com clubes de leitura, né, com mediadores. Vão estar Luara França, do Clube de Leitura Coreana, a Beatriz Belo, do Nanjum Book Club, a Carol Pardini, do Clube de Leitura na Coreia tem. Isso. E o Bruno Eliezer, que é do Clube de Leitura da própria Ponta de Lança. É o dono da livraria. E vai ser incrível. Né? E vai ser maravilhoso. E nós, né? E nós todos compondo essa conversa maravilhosa. Tá todo mundo convidado, gente. Isso. Então é isso, né? Encerramos. Obrigada pra quem ouviu a gente até agora, com essa paciência. Nossa, mas menos de 1 hora, tá? A gente Deu, hein? Tchau, gente. Obrigada. Tchau.